Pois é, compartilhando este chimarrão, eu proponho a vocês pensarmos um pouco na democracia. Este tema levantado com muita propriedade, mais uma vez, por Sua Excelência, o Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Este assunto veio à tona e tornou-se uma lambança, uma falação, principalmente da direita para a extrema, o fascismo, e também por alguns grupos de esquerda, que produziu muita agenda, muita live, muita reportagem desses repórterzinhos aí de vídeos gravados no TikTok, aqui mesmo no YouTube e outros, girando, enchendo a paciência nos grupos, principalmente do WhatsApp. Mas o que é isso que o presidente Lula falou? Primeiro vamos ao fato. Aqui não é um programa de notícias, até porque essa já é uma notícia batida, falada. Aqui é um programa de conversa em torno de temas que interessam ao povo brasileiro e à humanidade. E esse é essencial para a humanidade. Questão da democracia, já debatida, discutida desde os gregos antigos, 600 anos antes de Cristo. Então, quando o presidente Lula dava uma entrevista, segundo o noticiário mais confiante, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, houve até alguém que se referiu à Rádio Guaíba, que virou propriedade de Edir Macedo, mas em todo caso me parece que foi na Rádio Gaúcha, quando a pessoa que eu entrevistava, ou as pessoas que eu entrevistaram, perguntaram sobre a Venezuela, que é a bola da vez agora da histeria direitista, fascista, neoliberal, latino-americana e do mundo todo. Já explico por quê. Porque, e ainda não vou explicar, mas a notícia se gerou porque nessa semana, na semana passada, no dia em que o presidente Lula dava a entrevista, dia 30 de junho, Controladoria Geral da Venezuela decidiu por inabilitar a senhora Maria Corina Machado, da extrema-direita da Venezuela, da mesma rede, da mesma laia de Juan Guaidó, que foi presidente da Assembleia Legislativa, da Assembleia Nacional da Venezuela, Congresso Nacional deles, e que se aproveitou do cargo para tentar golpes contra a Venezuela, contra o presidente Nicolás Maduro, inclusive fazendo aquilo que a direita, aquilo que o fascismo adora fazer, que eu até comentei em outros programas, que é atentar contra o seu próprio país. Para eles, para a direita, para o fascismo, não existe país, não existe o meu país, o país dos outros. O que existem são interesses, e os mais espúrios, os mais comerciais, os mais ligados às sujeiras dos porões dos negócios neoliberais do que qualquer outra coisa. Então, esta senhora, a dona Maria Corina Machado, foi inabilitada, não pelo presidente Nicolás, mas por uma instituição democrática, uma instituição da pátria, Controladoria Geral da Venezuela. Eu não saberia agora
comparar com que órgão aqui essa Controladoria se assemelharia no Brasil, mas como ela tratou de eleições, como esse órgão tratou de eleições, me parece que é algo assim meio parecido com alguma coisa relacionada com o Tribunal Superior Eleitoral. E com base em que a Controladoria Geral da Venezuela inabilitou essa golpista com base em duas razões. Uma porque ela foi deputada federal de 2011 a 2014 e criou enormes problemas contábeis e administrativos com as prestações das suas contas e com a administração do seu próprio mandato. Tudo constava no processo. E também por participar desta rede de altíssima intensidade corrupta de Juan Guaidó, inclusive envolvido com o tráfico internacional de drogas, e com o golpe, tentativa apoiada e promovida por Donald Trump, como nós nos lembramos, para invadir a Venezuela. Aliás, nesses dias ele mesmo confessou isso, criticando o presidente Joe Biden, que quer comprar petróleo da Venezuela. Para ele, segundo ele mesmo disse, não tem que comprar petróleo da Venezuela. No tempo dele, ele invadiria a Venezuela e roubaria o petróleo, tiraria o petróleo do povo venezuelano. Pois é, a dona Carolina Dona Machado, Dona Maria Karina Machado, participou desta sujeira toda golpista em rede internacional a serviço dos interesses imperialistas. Pois é, agora isso gerou uma histeria nos amigos da corrupção, nos amigos do imperialismo, nos apoiadores do neoliberalismo, contra a Venezuela, contra o presidente Nicolás Maduro, contra a Revolução Bolivariana. E aí tentaram envolver o presidente Lula nesta sujeira. Quando houve agora a reunião do Mercosul, aqui na Argentina, perto do Foz do Iguaçu, o presidente do Uruguai não votou nas decisões da maioria dos países do Mercosul, juntamente com o presidente do Paraguai, que são direitistas, fazendo chororô em favor dessa senhora e contra o governo da Venezuela. É aquilo que eu falei. Esta gente da direita e do campo fascista neoliberal não se importa com os países, os seus e os dos outros. Eles querem tratar dos interesses mais espúrios dos negócios imperialistas. Então a histeria está estabelecida. E o presidente Lula, muito calmamente, respondendo às perguntas e a tentativa de arrochá-lo e tal, ele disse que a democracia é relativa. E ele explicou o que ele entende por isso. Ele explicou que a democracia é relativa à visão de cada pessoa, de acordo com os seus interesses, é a sua concepção, seu conceito de democracia. E ele explicou que na Venezuela há muito mais eleições para diversos cargos do que no Brasil. E ele explicou que ele é apaixonado pela democracia, tanto é que se elegeu democraticamente pela terceira vez presidente do Brasil. Então qual é o problema? Qual é o problema? Qual foi o pecado que cometeu o presidente Lula? Não, mas aí o ministro Gilmar Mendes, o fazendeiro do Mato Grosso, também meteu a colher e quis definir que a democracia não é relativa, mas não saiu do chão,
não explicou qual é o conceito de democracia dele, embora a gente saiba qual é o conceito de democracia para o seu Gilmar Mendes, que nesse momento está colaborando um pouquinho com o processo do avanço no Brasil. Então vamos perdoar um pouquinho agora, vamos parar um pouco. Já tem muito cacete na cabeça do ministro Gilmar Mendes, agora vamos com calma. Voltemos à histeria. Esta histeria latino-americana e histeria brasileira de cair de pau no presidente Lula é pura mistificação, é pura máscara, é pura fake news. Porque aí eles trazem alguns exemplos do que é democracia, por exemplo, os Estados Unidos. Estados Unidos, sim, é um país democrático. Lá todo mundo pode ter opinião. Quem quiser disputar algum cargo lá, pode fundar um partido a hora que quiser. Pode. A pergunta é, isto é suficiente para definir o que é democracia? Essa não é uma das divisões mais bitoladas do que seja democracia? Porque, na verdade, há muitos partidos, inclusive candidaturas avulsas, até mesmo à presidência da República, nos Estados Unidos. Mas quem que se elege? Só se elege alguém dos grandes grupos econômicos do país situados no Partido Republicano ou no Partido Democrata. Só. À custa de muito dinheiro, bilhões de dólares derramados envolvendo muitos interesses, gráficas, rede de televisão, jornais. É uma máquina pesadíssima em favor das eleições para eleger aqueles que é do interesse da burguesia estadunidense. Isso é democracia? Uma democracia que massacrou, uma sociedade que massacrou os indígenas, acabou com os indígenas do país. É democracia? Uma sociedade que massacrou com aqueles que construíram o país, ainda que na marra, sob chicote e amarrado aos troncos, que foram os negros arrastados da África como aqui, e depois não tiveram liberdade por muitos anos, sequer de frequentar um bar, frequentar escolas, frequentar igrejas. É democracia? Então, vamos falar a verdade. Essa história que democracia tem a ver com a liberdade de expressão, dá nisso que há nos Estados Unidos, que é a democracia dos oligopólios. É a democracia dos poderosos, dos banqueiros, dos grandes industriais, das grandes indústrias, dos grandes negócios, e o resto tudo, quando vem a primeira crise, como ocorreu com a crise imobiliária, a tal de classe média, que não tem média em lugar nenhum, foi morar nas praças, dentro de seus automóveis e apodrecer com seus carros. Mas que democracia, que liberdade de expressão é essa? Tal de liberdade de expressão como representação do conceito de democracia deu no Brasil no golpe de 2016. Deu na destruição dos direitos dos trabalhadores com o vampirão Michel Temer. Deu na eleição do capiroto satânico Jair Bolsonaro. Deu o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, com o terrorismo, com a baderna, com o vandalismo, incendiando tudo, destruindo tudo que encontrava pela frente na Praça dos Três Poderes. Isto é liberdade de expressão? Isto é democracia? Democracia é espaço para esse tipo de terrorismo? Ah, mas em Cuba não tem democracia. Como não tem? Cuba não tem liberdade de expressão. Não tem espaço para tal liberdade de expressão.
Lá não há liberdade para morrer de fome. Lá não há liberdade para morrer doente, até porque tem a melhor medicina do mundo. Lá não tem liberdade para o desemprego. Lá o povo participa das decisões do governo, das decisões do Estado, desde a quadra onde cada um mora, até chegar ao comitê central do partido que dirige o país, que dirige as eleições para o parlamento, para o governo. Ah, mas o presidente é eleito, o presidente é um ditador. O presidente é eleito 4 em 4 anos, pode ser reeleito indefinidamente, como foi o grande presidente Fidel Castro. Como que não há liberdade? Ah, mas no Brasil é que temos liberdade de escolher os nossos representantes. Sim, temos. Mas quantos são eleitos no parlamento, seja municipal, estadual, federal, do povo de fato, do povo mesmo? A gente pode contar nos dedos quantos garis, quantos pedreiros, quantos negros e negras são eleitos, porque as eleições são feitas a poder de real, e real poderoso, com milhões despejados em campanhas eleitorais que custam milhões. Uma campanha de vereador é caríssima. Como que a liberdade eleitoral aqui nessa tal democracia brasileira, democracia burguesa? Então não é bem assim como dizem. Que democracia é essa que jogou 33 milhões na fome e na miséria? Que democracia é essa que destruiu os direitos trabalhistas de milhões de trabalhadores que passaram a trabalhar de forma absolutamente precária, sem nenhuma assistência? O noticiário todos os dias conta histórias dramáticas de pessoas que perderam escola, perderam universidade, perderam a saúde, perderam a família, inclusive, de tanto trabalhar em troca de pouco. Enquanto os que usavam o seu trabalho, usam o seu trabalho, enriqueceram nababescamente. Que democracia é essa? Que democracia é essa que permite que seus indígenas sejam atropelados pelos garimpeiros, pelos proprietários rurais? Que democracia é essa? Então, o presidente Lula, mais uma vez, tem razão. A democracia é relativa, e agora diria eu, é relativa a quem representa como interesse de classe. Se os que dirigem o país, e aqui no Brasil não tenhamos ilusão, não é o povo que dirige o país. Aqui, quem dirige o país são os negócios capitalistas, vultuosamente capitalistas. São os que atuam ali em torno da Bolsa de Valores, dos bancos, das grandes indústrias, do grande comércio, da agricultura poderosa, aquela que produz não alimentos, mas commodities para ganhar e depositar nos paraísos fiscais. Então, a democracia desta gente defende os interesses desta gente e não os interesses do povo. Não há relação com o povo, com as necessidades mais sentidas, mais doloridas do nosso povo. Então, essa democracia representa o interesse daquele que a define, que é a classe dominante. E a classe dominante no Brasil ainda é muito associada aos
golpes do imperialismo internacional. As notícias são cada vez mais reforçadas de que aqui a classe dominante ajudou a criar um monstro chamado Lava Jato. Aqui o imperialismo ajudou a criar outro monstro, que foram as manifestações de 2013 pelas ruas do Brasil, derrubando depois a presidenta Dilma. Que democracia é essa? Que manipula o jogo político, o tabuleiro político de acordo com os seus interesses. E afunda o país na pobreza e na miséria daqueles que vivem nos andares de baixo. Então tem razão o presidente Lula. Democracia é a daquele que a defende, de acordo com os interesses daquele que a defende. É relativa ao poder daquele que a defende. Por isso, para encerrar, deixa eu tomar mais um golezinho aqui. Por isso, para encerrar, eu reafirmo que a democracia será tão mais nutritivamente justa de forma objetiva, concreta, independente do que pensa a burguesia, liberta do que pensam os monopólios, os oligopólios, os grupos minoritários que dominam o mundo. Essa democracia é aquela que precisamos construir. Agora nós temos a reforma administrativa em debate na Câmara, depois vai para o Senado Federal. E dizem que um dos pontos dessa reforma administrativa é taxar os de cima, os do andar superior, os ricos e poderosos que nunca pagaram imposto de nada nesse país. É um pequeno passo. Pequeníssimo, mas é um pequeno passo necessário. É preciso taxar bem. Ainda que isso talvez não passe de acordo com a necessidade nossa do povo brasileiro. Mas nós precisamos construir a democracia que realmente interessa ao povo, com participação ampla popular, com poder de decisão das massas trabalhadoras, com poder de decisão, de supervisão, de direção, de controle da sociedade e da classe trabalhadora, para que os nossos interesses, já que o presidente Lula falou que democracia é relativa à ideologia, aos interesses, seja então de acordo com os nossos interesses de trabalhadores e trabalhadoras. Quanto mais construirmos esta democracia de acordo com nossos sentidos, de acordo com as nossas carências, a nossa necessidade de justiça econômica, justiça social, de equidade, de dignidade, de libertação desse cabisbaixismo que vivemos, tanto mais democráticos seremos. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã às 10 horas com o programa Fé e Luta, quando falarei sobre o caso Pastor André Valadão.